O dia em que o Muro de Berlim caiu, o muro que nasceu do medo abertura, a cidade partida. Na madrugada de 13 de agosto de 1961, sem aviso, sem discurso e sem explicação ao povo, soldados começaram a esticar arames farpados no meio de Berlim. Ruas foram fechadas. Trilhos de trem interrompidos, portas lacradas. Quando o sol nasceu, uma cidade inteira havia sido rasgada ao meio. Ninguém sabia ainda, mas aquele seria o início do muro mais famoso da história. Alemanha, o país que virou símbolo do mundo dividido. Após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha derrotada foi dividida entre as potências vencedoras. A parte ocidental ficou sob influência dos Estados Unidos, França e Reino Unido. A parte oriental passou para o controle da União Soviética. Berlim, mesmo localizada dentro da Alemanha Oriental, também foi dividida e rapidamente se transformou no principal palco da Guerra Fria. O conflito silencioso entre dois sistemas opostos, de um lado o capitalismo, do outro o socialismo. A fuga que assustou o governo. Entre 1949 e 1961, mais de 3 milhões de pessoas fugiram da Alemanha Oriental para o lado ocidental, a maioria através de Berlim. Médicos, engenheiros, professores, estudantes, famílias inteiras. A Alemanha Oriental estava sangrando seus próprios cidadãos. O governo socialista não conseguiu mais controlar essa saída em massa. Então, decidiu fazer o impensável, fechar a cidade. A noite em que tudo mudou, naquela madrugada de agosto, caminhões militares, soldados e trabalhadores surgiram por toda a cidade. Primeiro vieram os arames farpados, depois, blocos de concreto. Em poucas semanas, uma parede sólida se estendia por mais de 150 quilômetros. O Muro de Berlim havia nascido. Famílias separadas em horas. Muitos moradores de Berlim foram dormir em uma cidade e acordaram em outra. Pessoas que trabalhavam no lado ocidental não conseguiram voltar para casa. Avós ficaram de um lado, netos do outro. Casais separados por uma parede. Havia ruas onde uma calçada pertencia a um país e a outra a outro. Janelas que davam diretamente para a fronteira foram muradas por dentro. Casas inteiras se tornaram inúteis. O muro não era apenas concreto. Com o tempo, o muro virou uma verdadeira fortaleza. Torres de vigilância, soldados armados, cercas eletrificadas, faixa de areia para detectar pegadas e a chamada Zona da Morte, onde qualquer tentativa de fuga podia terminar em prisão ou pior. O muro não existia para impedir a entrada, existia para impedir a saída. Um mundo preso por 28 anos. Durante quase 3 décadas, Berlim permaneceu cortada ao meio. 2 sistemas, 2 formas de viver, 2 realidades separadas por concreto, medo e ideologia. Mas nada disso duraria para sempre. O mundo estava mudando, e sem saber, o próprio governo que construiu o muro seria o responsável pelo seu fim. A cidade do medo. Com o muro concluído, Berlim deixou de ser apenas uma cidade dividida. Ela se transformou em um dos lugares mais vigiados do planeta. Câmeras, holofotes e soldados observavam cada movimento. Torres de vigilância surgiam a cada poucos metros. Cães patrulhavam a fronteira. O silêncio da noite era quebrado pelo som constante de botas, rádios e alarmes. A fronteira não era apenas uma linha, era um sistema inteiro de controle. O medo como ferramenta de poder. O governo da Alemanha Oriental sabia que não bastava erguer um muro, era preciso impedir que as pessoas sequer pensassem em fugir. A polícia secreta, a temida Stasi, passou a monitorar a população de forma obsessiva. Cartas eram abertas, telefonemas grampeados, vizinhos espionavam vizinhos, amigos desconfiavam de amigos. O medo virou parte da rotina, vidas interrompidas. Famílias que antes se viam todos os dias agora dependiam de autorizações quase impossíveis para se encontrar. Alguns idosos morreram sem jamais rever seus filhos. Casamentos foram destruídos. Crianças cresceram sem conhecer parte da própria família. Berlim se tornou uma cidade emocionalmente mutilada. As primeiras tentativas de fuga. Mesmo assim, as pessoas continuaram tentando. Alguns pularam das janelas de prédios que ficavam exatamente na fronteira, antes que elas fossem muradas. Outros atravessaram correndo sob tiros. Alguns se esconderam dentro de compartimentos secretos de carros. Outros cavaram túneis com as próprias mãos. Cada fuga bem-sucedida virava uma lenda. Cada fracasso,
Um aviso: o preço da esperança. Os guardas da fronteira tinham ordens claras: impedir qualquer travessia não autorizada. O muro não era apenas uma barreira física, era um teste psicológico. O quanto alguém estava disposto a arriscar para ser livre. Muitos foram presos, outros desapareceram. Histórias de pessoas que nunca mais voltaram se espalharam pela cidade. Mas mesmo assim, a esperança não morreu. Os túneis secretos ao longo dos anos. Mais de 70 túneis foram cavados sob o muro. Alguns desabaram, outros foram descobertos, mas vários funcionaram, salvando centenas de pessoas. Os túneis viraram símbolo de resistência silenciosa. Enquanto o governo reforçava o concreto, o povo cavava a liberdade. 2 mundos, 2 realidades. No lado ocidental, vitrines, luzes, carros, música e consumo. No lado oriental, escassez, filas, censura e controle. A mesma cidade. 2 mundos completamente diferentes. O muro não dividia apenas território. Dividia sonhos. A rachadura invisível. Nos anos 80, algo começou a mudar. A economia da Alemanha Oriental enfraquecia. O mundo socialista entrava em crise. A União Soviética começava a recuar. O muro continuava de pé, mas sua base ideológica começava a rachar. O vento da mudança. Novas ideias circulavam. Protestos silenciosos surgiam. Grupos de oposição se organizavam. O povo começava a perder o medo. A muralha de concreto ainda existia, mas o verdadeiro muro, o do medo, começava a cair. O mundo em movimento. No final da década de 1980, o mundo socialista já não parecia invencível. A União Soviética enfrentava uma crise econômica profunda. O custo da corrida armamentista era insustentável. O povo, cansado de décadas de controle, começava a questionar o próprio sistema. Em 1985, Mikhail Gorbachev assumiu o poder e lançou 2 palavras que mudariam a história: glasnost e perestroika. O recado estava dado. A era do medo absoluto estava chegando ao fim. O efeito dominó na Europa Oriental. As mudanças em Moscou ecoaram rapidamente por toda a Europa Oriental. Na Hungria, reformas políticas começaram a surgir. Na Polônia, o sindicato Solidariedade ganhava força. Na Tchecoslováquia, intelectuais e estudantes exigiam liberdade. A Alemanha Oriental, porém, tentava manter tudo exatamente como sempre fora, mas a pressão aumentava. O buraco na cortina de ferro. Em 1989, a Hungria abriu sua fronteira com a Áustria. Aquilo criou uma brecha histórica. Cidadãos da Alemanha Oriental começaram a viajar de férias para a Hungria, e de lá, atravessavam para o Ocidente. Era uma fuga em massa disfarçada de turismo. Milhares partiram. O governo observava, paralisado. O povo começa a ocupar as ruas. Dentro da Alemanha Oriental, a população perdeu o medo. Segundas-feiras, em Leipzig, milhares de pessoas começaram a marchar pacificamente, gritando uma frase simples e poderosa: "Nós somos o povo." A polícia observava. O governo hesitava. O mundo assistia à ameaça de repressão. O governo tinha uma escolha: reprimir com violência ou aceitar a mudança. Tanques estavam prontos. Soldados posicionados, mas a ordem nunca veio. A liderança temia um massacre que pudesse derrubar o regime de vez. O muro começa a perder sentido. Enquanto isso, o Muro de Berlim permanecia intacto fisicamente, mas politicamente estava cada vez mais isolado. Mais pessoas fugiam, mais protestos surgiam, mais pressão internacional crescia. A própria existência do muro se tornava impossível de justificar. Mudança no topo do poder. Em outubro de 1989, o líder da Alemanha Oriental, Erich Honecker, foi forçado a renunciar. Um novo governo assumiu, prometendo reformas. O povo queria mais do que promessas. Queria liberdade real. Os dias que antecederam o colapso. Na primeira semana de novembro, reuniões emergenciais se sucediam. Leis de viagem estavam sendo discutidas. O governo tentava conter o caos. Ninguém ali imaginava que um simples erro de comunicação mudaria a história para sempre. A calmaria antes da tempestade Berlim estava estranhamente silenciosa. Ninguém sabia exatamente o que iria acontecer, mas todos sentiam que algo enorme se aproximava. O muro, que por 28 anos havia simbolizado divisão e medo, estava prestes a se tornar palco do momento mais inesperado do século. A noite que mudou o mundo, 9 de novembro de 1989, era início da noite em Berlim. Poucos imaginavam que estavam vivendo as últimas horas do muro. Em um prédio do governo da Alemanha Oriental, acontecia uma entrevista coletiva de rotina. Autoridades discutiam uma nova lei sobre viagens internacionais.
uma tentativa desesperada de acalmar a população. Entre os presentes estava Gunter Schabowski, um funcionário do partido. Ele carregava algumas anotações, mas não estava totalmente informado sobre o que iria anunciar. A frase que abalou o planeta. Durante a coletiva, um jornalista perguntou: quando essa nova regra entra em vigor? Schabowski folheou seus papéis, hesitou por alguns segundos e respondeu: pelo que sei, imediatamente. Sem demora. Noite em que o muro morreu, a notícia se espalha como fogo. Após a coletiva de imprensa, as emissoras de televisão da Alemanha Ocidental interromperam a programação. A manchete era simples, mas inacreditável. A Alemanha Oriental abre suas fronteiras. Milhões de pessoas assistiam, sem entender completamente o que aquilo significava. Mas uma coisa era clara: algo histórico estava acontecendo. A multidão caminha em direção ao muro. Em poucos minutos, pessoas começaram a sair de suas casas. Famílias inteiras, jovens, idosos, trabalhadores, estudantes, todos se dirigiam aos postos de controle do muro. Não havia plano, não havia liderança, só havia uma certeza compartilhada. Precisavam ver com os próprios olhos. Os guardas confusos, nos postos de fronteira, os soldados observavam a multidão crescer. Seus rádios não traziam instruções. Seus superiores não atendiam. As ordens eram vagas. As regras, contraditórias. A pressão, insuportável. A fronteira que por 28 anos havia sido controlada por armas e medo, agora era cercada por cidadãos comuns, exigindo passagem. A decisão impossível. No posto da Bornholmer Strasse, o comandante Harald Jäger enfrentava um dilema histórico. Se mandasse atirar, haveria um massacre. Se abrisse o portão, quebraria o regime. A multidão gritava: abram o portão. Ele respirou fundo e tomou a decisão que mudaria a história. O portão se abre. Pouco antes da meia-noite, Jäger ordenou: deixem passar. O portão se abriu. Primeiro algumas pessoas, depois dezenas, depois centenas, logo milhares. O Muro de Berlim, símbolo máximo da divisão do mundo, havia deixado de existir na prática. Abraços sobre o concreto. Pessoas se abraçavam sobre o muro, choravam, riam, cantavam. Desconhecidos se tornavam irmãos. Famílias se reencontravam após décadas. A cidade respirava pela primeira vez em 28 anos. A cidade desperta. Música ecoava pelas ruas. Martelos e picaretas começaram a atingir o concreto. Cada pedaço do muro arrancado era levado como troféu. O mundo assistia em choque. O planeta prende a respiração. Em Paris, Londres, Nova York, Moscou, Tóquio, as imagens eram transmitidas ao vivo. O impossível estava acontecendo. Nenhum tanque, nenhuma guerra, nenhum disparo. A maior muralha política da história ruía diante de pessoas comuns. A queda que ninguém planejou, nenhum general ordenou, nenhum tratado decidiu, nenhum líder comandou. O muro caiu porque o povo decidiu atravessá-lo. Uma madrugada eterna. Aquela noite nunca terminou. Até o amanhecer, pessoas continuavam chegando, continuavam atravessando, continuavam celebrando. O século XX jamais seria o mesmo. O mundo depois do muro. Amanhã que nasceu diferente. Quando o sol nasceu em 10 de novembro de 1989, Berlim não era mais a mesma. O muro ainda estava fisicamente ali, mas espiritualmente, politicamente e simbolicamente, ele já havia desaparecido. Pessoas caminhavam livremente de um lado para o outro, como se tentassem provar para si mesmas que aquilo era real. O concreto não mandava mais. A reunificação impossível se torna realidade. Em poucos meses, a Alemanha Oriental entrou em colapso político. Partidos antigos ruíram. Eleição livre foi realizada. E, em 3 de outubro de 1990, a Alemanha foi oficialmente reunificada. Um país que havia sido partido em dois pela guerra se tornava novamente um só. O impacto mundial. A queda do muro não foi apenas um evento alemão, foi o começo do fim da Guerra Fria. Pouco tempo depois, regimes comunistas na Europa Oriental caíram. A União Soviética se dissolveu, o mapa político do mundo foi redesenhado. O século mudou de direção naquela noite. Os pedaços do muro espalhados pelo planeta, fragmentos do Muro de Berlim, hoje estão em museus, universidades e praças do mundo inteiro. Eles não são apenas pedras, são lembranças de que até a maior divisão pode cair. O povo como protagonista da história. O mais impressionante não foi o muro cair, foi como ele caiu, sem tanques, sem tiros,
sem guerra, apenas pessoas caminhando, exigindo o direito de existir sem medo. O Muro de Berlim nos ensinou algo que o tempo não apaga. Nenhuma ideologia é mais forte que a vontade de um povo. Nenhuma parede é mais alta que a esperança. O Muro de Berlim não caiu por causa de armas, nem por causa de líderes, nem por causa de tratados. Ele caiu porque as pessoas decidiram atravessá-lo. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe, porque a história só continua viva quando é contada.